Eu gosto de vídeo de Neste curiosidades. exato momento, Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí, galera. Não tem, galera. Não tem mais um. Mas ele lança de um em um mês, mais ou menos. Sempre que tem, a gente assiste, beleza? 5.000 marinheiros estão vivendo dentro de uma cidade flutuante, sem contato com terra por meses e servindo mais refeições por dia do que muitos shoppings gigantes. Todos os dias, mais de Uma dúvida, chat. Vocês ficariam 20 dias em alto mar viajando de um canto pro outro? 17.000 refeições são preparadas. Milhares de pessoas dormem em beliches empilhados umas sobre as outras. não, mano. E dezenas de marinheiros chegam a dividir poucos chuveiros. Tudo isso dentro de uma máquina de guerra de 13 bilhões de dólares. Ah, barato. Hoje você vai descobrir como a maior máquina de guerra do mundo resolve os 3 problemas mais básicos da existência humana: comer, dormir e se manter limpo. O USS Gerald R. Ford é o navio de guerra mais caro já construído pela humanidade. 13 Como é que essa gordinha segura um... bilhões de dólares de aço, tecnologia Pringo, você tá acompanhando o chat do YouTube ou da Twitch? Os dois, mano. Eu já mostrei que eu fico sempre com os dois chats um do lado do outro aqui. nuclear e poder de fogo. 337 metros de comprimento, Cordinha? 75 caças embarcadas. Essas cordas são 2 milhões? reatores nucleares que eliminam a necessidade de reabastecimento por décadas. Mas existe um problema que nenhum reator resolve. 5.000 seres humanos precisam comer 3 vezes ao dia, precisam dormir, precisam se manter funcionando com precisão cirúrgica, Certo. mesmo a centenas de milhas de qualquer porto. E quando um único erro operacional pode custar vidas, até tomar banho Ave vira Maria. protocolo militar. O que a Marinha Americana construiu para resolver isso é um dos sistemas logísticos mais complexos e menos conhecidos do mundo. Se esse tema te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal. Calma aí, jato pousa igual helicóptero? Vamos começar pelo mais urgente. Como você alimenta 5.000 pessoas no meio do oceano, sem supermercado, Sim. sem entrega, sem margem para improvisar? A resposta começa Depende. antes mesmo do navio zarpar. O USS Gerald R. Ford embarca com toneladas de alimentos calculados ao grama, cada item catalogado, cada caloria planejada. Nada entra por acaso. A cada poucos dias, um navio de suprimentos se aproxima, em alto mar, sem parar, sem atracar. Os 2 navios navegam em paralelo, mantendo velocidade constante, Não é enquanto possível. cabos tensionados transferem centenas de toneladas de alimentos de um casco para o outro. É chamado de reabastecimento em movimento e parece impossível até você ver acontecendo. Dentro do navio, mais de 100 especialistas culinários operam cozinha. Uma dúvida, pessoal. Vou fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta muito leiga, tá? Se eles já estão em alto mar, não valia a pena ter uma operação de pesca pra poder alimentar? Porque se eles já estão em alto mar, eles podiam pescar e fritar, não? Cozinhar, não sei. Industriais Provavelmente não tem. E vai comer só peixe? Não, mas peixe também. E vai pescar 5.000 peixes por dia? Cara, não, mas tipo, de vez em quando deve ser legal comer um peixinho. 24 horas por dia, altas temperaturas e turnos Tem rede, que pô. podem se estender por muitas horas, todo dia, sem O exceção. cara tá a mais de 100 por hora aí, mano. Nesse navio, 100 por hora? Oxi. Resultado, 17.300 refeições servidas a cada 24 horas. Café Certo. da manhã, almoço, jantar e uma 4ª refeição chamada Meats, refeições de meia-noite para os turnos noturnos. A conta diária de alimentos do porta-aviões chega a dezenas de milhares de dólares por dia, mais de $1 milhão por mês, só em comida. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Em qualquer momento, enquanto um marinheiro está na fila do refeitório com a bandeja na mão, o alarme de combate pode soar. Não existe pausa, não existe porra. termino meu prato e vou. Você larga tudo imediatamente.
e corre para sua estação de combate. Dependendo do turno, da duração do exercício e da situação operacional, esse marinheiro pode passar horas sem comer, em um ambiente onde precisão cognitiva é questão de vida ou morte. Isso não é um detalhe. Isso afeta decisões. Mas o que acontece quando... Cara, esse pouso até agora pra mim não fez sentido, mano. Como que esse cara tá pousando aqui, velho? Não é um detalhe. Não faz sentido nenhum. Isso afeta decisões. Mas o que acontece quando... Ele coloca... Não é possível que esse cara coloque a roda exatamente na pontinha onde a corda vem, Esse mano. mesmo marinheiro finalmente volta para descansar. Já É freou. ainda mais extremo. Como 5.000 pessoas dormem dentro de uma máquina de guerra em pleno funcionamento? A resposta é desconfortável. Cada marinheiro dorme em algo chamado rack. Um compartimento metálico de 195 centímetros de Mano, parece que dorme dentro de uma caixa. comprimento por 68 centímetros de largura. Esse cabo é um cabo que custa mais de 100 milhões de reais. Oxi! Empilhados 3 andares até o teto, com apenas 50 centímetros de espaço entre sua cabeça e o fundo do rack acima. Não é difícil entender, porque muitos marinheiros comparam isso a um caixão horizontal. Certo. O colchão tem 7 centímetros de espessura. O armário pessoal mede menos que 1 Vou fazer uma pergunta boba. Tem sinal? metro cúbico. É tudo o que você tem para guardar seus pertences durante 3 meses ou mais em alto mar. E o ambiente ao redor nunca silencia. Caças F-18 decolam e pousam a poucos metros acima, enquanto você tenta dormir. Os motores nucleares vibram continuamente através do casco de aço. Isso é bizarro Portas demais. de metal batem. É bizarro Botas ecoam nas passagens metálicas 24 horas por dia. Um veterano descreveu o impacto dos Mano, pousos imagina a força G de uma parada dessa. noturnos como fisicamente impossível de ignorar, mesmo com proteção auricular máxima. Mas o que poucos consideram é o que acontece com o cérebro humano nesse ambiente. Esses compartimentos ficam localizados profundamente no interior do navio, sem janelas, sem luz natural, sem nenhuma referência visual do mundo externo. Certo. Muitos marinheiros passam semanas inteiras sem ver o sol. Acordam, trabalham e dormem sob luz artificial. O ciclo circadiano, o relógio biológico interno que regula sono, humor e cognição, começa a se desintegrar em semanas. O corpo perde a noção de dia e noite. A fadiga se acumula de forma invisível. Some isso aos turnos rotativos. Uma semana, você trabalha de dia. Na semana seguinte, de madrugada, mano, é doideira seu organismo nunca completa Treinamento um é muito ciclo mais de adaptação. psicológico, né? A privação de sono crônica nesse ambiente não é reclamação. É dado clínico documentado pela própria Marinha Americana. E as consequências são diretas. Tempo de reação reduzido, capacidade de julgamento comprometida, erros em sistemas que custam bilhões e operam no limite físico da engenharia humana. Nos novos porta-aviões classe Ford, os compartimentos foram reduzidos de 180 para 40 pessoas por área, uma evolução estratégica. Menos ruído interno, menos tráfego, mais eficiência operacional. Certo. Porque marinheiro sem sono adequado comete erros. E nesse ambiente, erros custa caro, custam né? vidas. E isso Certo. é só o começo do que a Marinha precisou resolver. Mas existe um terceiro problema, talvez o mais subestimado de todos. Qual? Como 5.000 pessoas se mantêm limpas dentro de um navio que consome água como se fosse ouro, a Marinha criou um protocolo chamado Navy Shower. Obrigação Funciona assim. tomar banho pra não ficar fedendo. Você abre a água, molha-se o corpo e fecha, ensaboa tudo. Depois abre novamente, enxágua e fecha outra vez. Poxa, vagabundo toma esse banho aí nem é por protocolo, viu?
Banho sinuquinha que chama, né? Vou nem falar quem. Total de água utilizada, caras cerca fazem de isso aí 10 a mesmo. 20 litros. Três Um em banho três civil dias. comum pode passar de 100 litros. Multiplicado por 5.000 marinheiros por dia, a economia é a diferença entre missão cumprida e colapso logístico. Os banheiros, chamados de heads, podem ser compartilhados por dezenas de marinheiros. Poucos chuveiros, poucos vasos sanitários, sem privacidade, sem exceção de posto. E aqui a engenharia encontra seu limite mais caro. O USS Gerald R. Ford opera com sistema de esgoto a vácuo, similar ao de aeronaves comerciais, eficiente no papel, mas Aí a merda com vai falhas direto pro recorrentes oceano? registradas. Relatórios apontaram problemas frequentes de obstrução. Quando o sistema falha, banheiros inteiros são interditados. Marinheiros precisam percorrer vários andares para encontrar uma instalação funcionando. Que loucura! A solução técnica para obstruções severas é chamada Como é que o jato de pousa? acid flush, um tratamento químico industrial que pode chegar a centenas de milhares de dólares em manutenção especializada. Centenas de milhares de dólares para manter o sistema funcionando. E a causa mais comum, o descarte inadequado de materiais nas tubulações, um problema recorrente apontado em relatórios do Government Accountability Office ainda em 2020. Agora some isso à lavanderia. E 150 mil quilos de roupa processados por semana. Máquinas industriais operando 20 horas por dia. Muita coisa, Altas velho, temperaturas muita internas coisa. e tempo limitado de trabalho para evitar exaustão. Cada uniforme marcado com o nome do marinheiro, meias amarradas em pares, roupas ensacadas e identificadas. Mesmo assim, itens somem. O sistema atrasa. Claro. Muitos preferem lavar a mão na pia do dormitório, tecnicamente proibido, universalmente praticado. E quando você soma tudo isso, o que emerge é algo que vai muito além de logística. O USS Gerald R. Ford pode lançar até 270 missões de combate em um único dia. Pode projetar força a mais de 1.500 quilômetros de distância. Pode operar por décadas, sem necessidade de reabastecimento de combustível nuclear. Nossa, mas olha nada esse disso caça, acontece sem resolver primeiro o problema humano. Mais de 4.000 marinheiros acordando em compartimentos de aço, comendo em refeitórios industriais, tomando banho com cerca de 10 a 20 litros de água, Tem alguém que já sonhou em ser da Marinha? dormindo com caças supersônicos decolando logo acima de suas cabeças, operando sistemas que custam bilhões, cada um deles responsável por decisões Olha que o podem cabo. mudar o curso de um conflito global. E aqui está o dado que ninguém menciona. Muitos dos marinheiros a bordo têm cerca de 19 anos. 19 anos. A mesma idade em que a maioria das pessoas está escolhendo uma faculdade, descobrindo independência, dormindo até tarde nos fins de semana. Esses jovens estão trabalhando dentro de um navio movido a energia nuclear, manuseando munição de precisão, participando de operações de pouso noturno em pistas de 300 metros que se movem no oceano e fazendo isso com sono fragmentado, espaço pessoal mínimo e meses longe da família. A Marinha Americana aprendeu da forma mais difícil que existe uma verdade bem conhecida nesse ambiente. Marinheiro mal alimentado erra. Marinheiro sem sono falha. Marinheiro doente compromete toda a tripulação. Será que paga a Por insalubridade? isso, Mano, cada refeição é calculada ao detalhe. Cada compartimento de sono foi redesenhado Sei não, viu, ao velho? longo das últimas décadas. Arrisco dizer Cada que não, né? protocolo de higiene existe por uma razão operacional, não por conforto. O maior porta-aviões do mundo não se sustenta apenas pelos seus reatores nucleares. Ele funciona porque a Marinha transformou as necessidades biológicas mais básicas de milhares de pessoas em um sistema de precisão: comer, dormir, Cara, tô sentindo que você tá repetindo algumas coisas aí, hein? se manter limpo. 3 funções primitivas, executadas com tecnologia de ponta, Olha aí, ó. dentro de uma cidade Ó, as flutuante cordas, como é que funciona? que nunca para. Esse é o verdadeiro segredo por
por trás da máquina de guerra mais Certo. cara já construída pela humanidade. Correto. Antes de sair, uma pergunta rápida. Você conseguiria viver assim por 6 6 minutos? Não. meses? Meses? Não. Não dá, mano. Tem que tirar o chapéu, pô. Tem que tirar o chapéu.